Machado aqui. Então, pessoal, estava aqui trabalhando, terminando minhas facas. Quem me conhece no meio da cutelaria sabe que eu já tenho uma década já que eu produzo facas artesanais. E o que isso tem a ver com o tema do vídeo? Por que você tem que parar de ser tímido? Quando eu era criança, quando eu era pequeno, mais lá, adolescente, pré-adolescente, eu era muito tímido. Tanto que quando eu era criança, eu era conhecido por não falar com ninguém na sala. Tipo, a professora mandava bilhete para minha mãe falando, pô, ele não fala, tal, não conversa com as outras crianças. Porque eu era muito tímido quando era criança. Muito mesmo. Fui crescendo, essa timidez foi me atrapalhando, principalmente na época da adolescência, né? Adolescente você tem que se colocar em situações ali de prova, e a timidez começou a me atrapalhar, né? Aí foi quando eu resolvi tomar uma atitude muito diferente. Quem já foi tímido, ou quem é tímido, você que está me ouvindo aí, você se considera uma pessoa tímida? O tímido ele tem um grande problema, é que ele acha que todo mundo está observando ele o tempo todo, né? O tímido ele não relaxa. O tímido só relaxa quando ele está sozinho e ninguém está perto, né? Quando ele está em público, se ele está andando, ele acha que alguém está observando, ele acha que tipo, tá todo mundo julgando ele, vendo como que ele se movimenta e tal. A ideia é a seguinte: quando eu fui melhorando, fui me aprimorando, fui me expondo a situações ali que eu não tinha alternativa, ou fazia. Porque a timidez, ela te coloca numa zona de conforto que você tem que ficar ali, não vou me expor, porque aí eu me livro do problema. Só que todo mal não confrontado, ele tende a crescer. E a timidez é um desses males. Se você não confronta a sua timidez, esquece. Ela só aumenta. E você começa a cair em situações constrangedoras, né? E aí, quando eu me liguei, que eu comecei a estudar mais, que eu comecei a entender como que funciona a cabeça das pessoas, eu percebi uma coisa que você tem que saber e que você tem que se livrar da timidez depois que você souber disso. A timidez, ela não é um traço de personalidade. A timidez, ela não é uma falta de vontade de conversar com as pessoas, porque o tímido, ele quer conversar com as pessoas, ele quer conhecer pessoas, só que a timidez não permite. Eu percebi que a timidez é um traço de arrogância. Infelizmente é isso. Se você é tímido hoje, não confundir com personalidade introvertida, uma pessoa que ela é mais reflexiva. Não, eu falo de timidez mesmo. Timidez, por exemplo, poxa, dar uns parabéns para alguém, tecer um elogio, dançar, cantar, pô, demonstrar emoções. A timidez, ela te impede de fazer tudo isso. E ela é um traço de arrogância. Todo tímido, ele tende a julgar demais os outros e julgar a si mesmo. E nesse processo de julgar o outro, julgar a si mesmo, ele acaba achando que ele também está sendo julgado. Então, abandone o quanto antes esse hábito de timidez. Tipo, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de falar com uma câmera. É normal você sentir uma certa ansiedade de você não querer falar nas coisas, de não falar, de não se expor. É normal. Porém, quando você começa a perceber que quem quiser te criticar, vai te criticar, você fazendo bem ou mal. Quem quiser te elogiar, vai te elogiar, você fazendo bem ou mal. E assim, você percebe que o mundo não é esse julgamento e esse peso em cima dos ombros de que o tímido sente o tempo todo. Quando eu era tímido, eu sentia que o tempo todo o fato de sair de casa me deixava nervoso. As pessoas hoje chamam de fobia social, problemas mentais aí de lidar com outras pessoas. Não, cara. A fonte e a origem de toda timidez está no medo de ser julgado. E se você parar para ver, você o tempo todo está julgando os outros. Você que é tímido. Você olha para os outros e fala, pô, o fulano tá errando. Então, se permita errar. Se permita parecer feio, se permita parecer ridículo, se permita passar vexame. Se permita. Tudo isso faz parte da vida.
E apesar de não ser a temática comum, minha ideia é sempre falar de facas, de defesa pessoal, mas eu percebi, principalmente ensinando outras pessoas, que as pessoas têm timidez em se expressar, né? Elas têm timidez em cair no chão, elas têm timidez em mover um quadril, elas têm timidez em encarar o adversário no olho. Tudo isso são pequenos traços que vão tendendo a crescer e aumentar e se tornar um peso no ombro das pessoas. A pessoa tímida, até no andar dela, ela mostra timidez na forma dela se expressar, na forma dela falar, na forma dela se movimentar. Então, lembre-se disso. Comece a refletir nos seus atos. Se você se sente uma pessoa tímida, se você acha que a timidez é um traço de personalidade, não vá por esse caminho. Não é um traço de personalidade. É um traço da arrogância. E eu não estou falando isso querendo ofender ninguém ou julgar ninguém, jamais. Porque, como eu disse, eu também já fui um tímido e nada melhor do que uma pessoa que já foi tímida a esse ponto de expor. Então, percebi o quê? Que eu julgava muito os outros, eu julgava muito a mim mesmo, me cobrava demais, me preocupava demais no que os outros poderiam pensar. Não era nem o que as pessoas estavam pensando, cara. Era o que poderiam pensar. Olha que loucura. Tipo, você não relaxa porque você acha que tá todo mundo ali esperando você aparecer no ambiente pra, olha a roupa dele, olha o cabelo dele, tá bagunçado. Cara, não existe isso. Não existe isso. O que existe é a gente projetar os nossos medos nas situações, nas outras pessoas, achar que o comportamento do outro vai determinar o nosso. Ou seja, tipo, cara, tô lá comendo um hambúrguer numa praça pública, certo? Aí eu tô lá parado olhando em volta. Tem alguém me olhando. Pá. De repente, para uma pessoa tímida, alguém estabelecer um contato visual, o tímido, ele vai começar a pensar o quê? Pô, será que tem alguma coisa errada com a minha roupa? Meu cabelo? Pô, será que eu tô feio? Será que eu sou feio? Pô, será que eu tô bonito? A pessoa consegue entrar numa pinóia porque ela tá tentando entender o que o outro tá pensando. E às vezes não é nada demais, é simplesmente você só descobre o que o outro tá pensando quando você chega e pergunta. E muitas vezes a outra pessoa também nem vai falar o que ela tá pensando exatamente, mas ela vai dar indício. Por exemplo, uma pessoa tá te olhando numa praça, não, é porque você lembra um parente meu, ou, não, poxa, eu tava te vendo ali comendo ali, fiquei pensando, poxa, o que será que você tava pensando? Tava olhando ali. Então, assim, trabalhe isso. Não da forma tradicional. Eu fui pela forma tradicional de achar que, tipo, você se expor a pensar um roteirinho para como você vai falar com as pessoas, como você vai se comportar. Nada disso aí funciona, cara. Você simplesmente tem que chegar, entender a raiz do teu problema. Você não consegue confrontar aquilo que você não sabe o que é. Você não consegue confrontar quando você não para de mentir para si mesmo. Não é legal julgar os outros. Por isso que a gente se pune tanto sendo tímido, porque a gente está julgando os outros, a gente sabe que isso é errado. Todo mundo sabe que isso é errado. E quando você para de julgar os outros, você começa simplesmente a abrir a visão, abrir o coração para a vida. Você tá lá, poxa, tô aqui agora. O que faço eu da vida? Vai lá, se expõe. Situações boas ou ruins, elas vão acontecer independente da tua vontade. Independente. Você não consegue agradar todo mundo, mas você consegue agradar muita gente sendo você mesmo. Então, valeu, galera. Só queria desabafar sobre isso. Quem quiser comentar, fazer alguma pergunta, tiver precisando de alguma ajuda aí, só mandar mensagem. Valeu, abraço.